Nós te agradecemos. Todos dizem? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, verso 5. Atos capítulo 1, versículo 5. Está escrito: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aleluia. Os que se haviam reunido perguntaram: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Amém. Eu quero inspirar os irmãos, desafiar os irmãos, e peço ao Senhor que não se sinta ofendido, apenas inspirado a pensar o Evangelho da maneira que Deus pensa. E nós estamos pensando o Evangelho de uma maneira que Deus não pensa. Nosso Evangelho está restrito somente ao aspecto congregacional, e essa não é a maneira que Deus pensa. Essa é a maneira futura, essa é a consumação. Quando Deus consumar tudo, a família de Deus vai ter só apenas o aspecto congregacional. Não será necessário fazer mais nada, não será necessário interagir com mais nada, porque tudo vai estar concluso. Mas hoje não. E esse é o motivo pelo qual a igreja não é quem deveria ser. Esse é o motivo pelo qual a sociedade não consegue nem respeitar a igreja e nem receber da igreja o impacto necessário para a sua transformação. Então eu ouvi algo muito importante ontem que me inspirou. O culto é um cultivo que estabelece uma cultura. E onde deu tudo errado, quando começou aqui em Atos dos Apóstolos a síndrome apostólica. Porque o Senhor disse que seria de extrema importância receber a influência e a pessoa do Espírito Santo. E aquilo nos capacitaria a uma progressão. E essa progressão iria da congregação, do nosso lar, até qualquer lugar. Então era de Jerusalém, Judéia, Samaria, confins. Mas por inúmeros motivos, e um deles é o ser humano é o que é em seus egoísmos, os apóstolos desobedeceram a ordem e ergueram muros para proteger a congregação. E isso é uma verdade distorcida até hoje. De certa maneira, nós, na grande maioria, vivemos um evangelho distorcido, porque nós somos apenas congregação, quando nós deveríamos ser movimento, vida. Olha como a nossa maneira de pensar o evangelho está extremamente equivocada. Quando a gente pensa em evangelizar, a gente tira a liturgia da igreja e leva para a praça. E a gente chama de evangelismo, mas não é evangelismo, é culto na praça. E culto é para quem? Para crente. Louvor é para crente, moço. Discipulado é para crente, Bíblia é para crente. Para o incrédulo é o quê? Cultura. E o que é uma cultura? O que é estabelecido a partir dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos. O mundo não quer ouvir seu louvor,
O mundo não quer ouvir o que você tem a dizer. O mundo quer ver o que você vive. Então, o culto é um cultivo para estabelecer uma cultura. Então, a gente precisa cultuar. E a partir desse cultuar a Deus, a gente faz um cultivo. E a partir desse cultivo, Deus estabelece na segunda-feira pela manhã, na minha e na sua vida, através da minha e da sua vida, uma cultura, um hábito. Por exemplo, a igreja é conhecida somente por aquilo que ela combate. Mas ela não é conhecida por aquilo que ela faz. A igreja é conhecida por aquilo que ela discorda. Mas ela não é conhecida por aquilo que ela expressa. Quando a gente combate os pecados do mundo, e aqui eu não vou pontuar, o mundo não pode verificar em nós o oposto da nossa denúncia. A gente diz isso é pecado. Mas o mundo não vê o contrário daquilo na nossa cultura. Quando o assunto é sexualidade, a gente tem um monte de coisa para pontuar. Mas como a gente pode dizer que a sexualidade do outro é pecaminosa, sendo que em nossos hábitos a nossa é tão pecaminosa quanto? Não há cultura, não há aquilo que o Samuel começou a dizer no final da ministração dele, que é o processo de santificação dele. Aquilo é cultura. Então, você entendeu o Evangelho começa a criar em você novos hábitos, e aqueles novos hábitos vão transmitir através de você uma cultura. As pessoas vão querer Deus não por aquilo que você fala, as pessoas vão querer Deus por aquilo que você expressa de maneira extremamente natural. Porque imagina, Deus mandou a gente ir evangelizar as nações. Você diz, espera aí, deixa eu afinar a voz, deixa eu louvar Deus aqui. Não, peraí, calma aí, espera aí que eu vou pegar minha Bíblia na mochila, eu vou abrir aqui no versículo. Não. O mundo não é impactado por isso. O mundo é impactado com o resultado da nossa fé. E qual é o resultado da nossa fé? O que você vai viver segunda-feira. Porque qual é o equívoco da congregação? Achar que o ápice da fé cristã é o domingo à noite. Por exemplo, se o culto for bom e estiver cheio, todo mundo tira foto. Mas por que não tira foto do que você está vivendo segunda e terça? Que é tão culto quanto aquilo que aconteceu no domingo. O ápice da nossa fé não é o que acontece domingo à noite. É o que vai acontecer segunda-feira pela manhã. Poucos missionários gostam de mim. Por quê? Eu quero ir para a África, eu quero ir para a praça, eu quero. E a pergunta é, como que está a sua casa? Porque ministério não é lugar de fugitivo, é lugar de vocacionado. Então, às vezes o indivíduo quer ir para a África fugindo da família disfuncional que ele tem. Ele quer amar o estranho, mas ele não é capaz de amar quem ele vê todos os dias. Ele quer amar o perdido, mas não ama o achado. Por quê? Não tem cultura, só tem culto. Só tem domingo, mas não tem segunda. O que é o dízimo? O dízimo é cultivo, dízimo é treinamento. Se você no domingo é capaz de dar o seu dinheiro para Deus, Deus está treinando você para você dar seu dinheiro para alguém na terça-feira. Então o culto é um cultivo que estabelece uma cultura. Você entrega a Deus no domingo e você entrega a qualquer pessoa na semana. Por isso que não tem diferença em querer ir para a África e ter uma família diante do Senhor. Mas a gente quer se esconder em Deus. Quanto mais a nossa família não funciona, a gente acha que a nossa vida se resolve com oração. Não, a nossa vida não se resolve só com oração, não. Nossa vida funciona através da mudança do nosso entendimento e a mudança dos nossos hábitos, uma nova cultura a ser estabelecida.
onde a gente vai começar a ter uma conversa de gente grande? Quando a gente entender que a igreja é missão e congregação. Quando a gente entender isso, vai começar a ficar bom. Aí a igreja vai ter extremo impacto. Como eu sempre digo, a igreja nada mais é que o posto de gasolina na vida do crente. A igreja é para o crente o que o posto de gasolina é para o carro. Só serve para abastecer, mas não é nosso destino. É um meio, não é o nosso fim. Tem um propósito de extrema importância, porque se o carro não abastecer, não funciona, por melhor que seja. Se o tanque estiver vazio, o carro não cumpre seu propósito. Mas o propósito do carro não é o posto. Então o ápice da nossa fé não é a igreja. A igreja é o meio de empoderamento para uma vida relevante. Porque, por exemplo, nós crescemos muito, nós somos muitos milhões de evangélicos no Brasil. Mas por que não oferece nenhum perigo à moralidade da nação? Crime não diminui, aborto não diminui, divórcio não diminui, agressão doméstica não diminui, corrupção não diminui. Por quê? Porque a gente só entendeu que a nossa fé é culto. E se é cultura, só é cultura de porta para dentro, não é cultura de porta para fora. Aí a sociedade não muda, por maior que sejamos como congregação, o nosso impacto social não vem por causa das nossas estruturas. Ela vem baseada no nosso estilo de vida. Se todo pastor ensinasse que cada cristão é um missionário, aí a gente começaria a pensar grande. Mas na nossa cabeça, missionário é um indivíduo que abandonou o emprego e matriculou na Iris ou na Jocu. E é triste, porque a própria agência missionária nem deveria existir se a igreja fosse o que ela deveria ser. Então a agência missionária é um agregador à nossa falta de entendimento. A igreja pensa somente como os 12 apóstolos estavam pensando, somente Jerusalém, somente a congregação, e Deus tem que cumprir a agenda dele. Então Deus vai concebendo novas ideias que possam trazer a nós a reflexão para que a gente saia daquilo que a gente está fazendo. O Senhor mandou os 12 irem, eles não foram, mas Deus tem que continuar. Aí Deus levantou um com mais coragem que eles. O Senhor precisou levantar o apóstolo Paulo lá no time do inimigo, lá no CRB. Deus azulino. Aí disse: rapaz, está difícil, vocês não estão fazendo o que eu mandei você fazer. Aí foi lá no time do inimigo, lá no CRB, e disse: estou precisando de um atacante. Foi lá no campo do inimigo, converteu o inimigo, tornou ele um amigo e disse: eu chamei você porque eles 12 não querem fazer o que eu mandei ser feito. E eu acredito, e eu estou bastante empolgado com o futuro, que o Espírito Santo de Deus está tramando nesse exato momento o mesmo plano que tramou em Atos dos Apóstolos. Amém. Deu uma ordem, a maioria descumpriu essa ordem, e o Senhor está indo nos quintais, nas pequenas expressões, nos pequenos, e dizendo: ei, venha. Glória a Deus. Amém. Porque a gente precisa salvar a cidade. A igreja está grande, mas está grande para si, não está grande para a cidade.
A igreja está cantando bem, mas não está vivendo bem. Nós não somos mais uma ameaça, no bom sentido, ameaça de vida, e não ameaça de denúncia, confronto, não, ameaça de vida. Onde você chega, o ambiente se subverte para melhor. Você é luz, você faz falta. Se eu posso te confrontar, é o seguinte: quantos dias as pessoas estão aqui acampadas? Desde ontem. Voltam para casa quando? Vocês estão fazendo falta para quem? Ou é um alívio para alguém você estar aqui esses 3 dias? Agora você está entendendo quem a igreja deveria ser? Se você é pastor, você está aqui me ouvindo, se sua igreja fechar, ela faz falta para o bairro? Ela faz falta para a cidade? Ou fala? Tanto faz, porque uma igreja e um bar alegra o povo do mesmo jeito. Então, para ser um crente relevante, é um crente que faz falta porque é alguém útil, é alguém que brilha, é alguém que agrega, é alguém que soma, é alguém que ampara, é alguém que ama, é alguém que ombra, é alguém que diz conta comigo, é alguém que diz eu estou aqui, é alguém que faz sentido. Qual era ou qual seria a sensação de ter uma conversa daquela com Jesus igual a mulher samaritana? Como que você acha que seria um encontro, uma conversa com Jesus, 10 minutos, 15, 20, meia hora? E na que nós lemos, eu penso o seguinte: ao Pai o culto, o Filho é o cultivo, que a morte foi dele. E por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é aquele que nos capacita para essa vida normal, porém poderosa. A gente só pensa o Espírito Santo no extraordinário. É por isso que está falhando. Porque o Espírito Santo não é uma pessoa extraordinária. O Espírito Santo é uma pessoa ordinária, é uma pessoa cotidiana, é um amigo. Não só para os grandes momentos da vida, não só para capacitar você para curar um paralítico, mas é também a pessoa que pode influenciar a mudança da sua opinião. É alguém que pode influenciar o tom da sua voz. Ei, você acabou de pecar. Sério, sério. Muda o tom da sua voz? É o Espírito Santo que estabelece a cultura. Por isso que a blasfêmia contra ele não é perdoada. Porque o culto é para o Pai. O Filho foi o cultivo. Mas a pessoa responsável em revolucionar tudo é o Espírito Santo. Ele é o amigo inseparável. É ele que está habitando em nós. É ele que está dando o testemunho do Filho e revelando o amor do Pai no nosso espírito. Mas você viu que os discípulos perguntaram o que não deveria ser perguntado, que é o nosso problema. É aqui que eu também estabeleço um fundamento, que é a diferença entre uma mentalidade pastoral, que é a mentalidade apostólica trancada em Jerusalém, uma mentalidade de envio, que é uma mentalidade pastoral, que é uma mentalidade expansiva. A mentalidade pastoral é sempre uma mentalidade tacanha, mesquinha, possessiva. Olha só quem é o crente. O crente acha que ele é a missão da igreja. Que o problema dele é o maior de todos. Se ele for um bom dizimista, ele tem hora marcada, ele pode
romper com a agenda pastoral, porque ele é de extrema importância, porque ele é a pessoa-chave do ministério, é a pessoa-chave do louvor. Então ele faz de si mesmo a missão da igreja. E já numa mentalidade apostólica, não. Você não é vítima, pelo contrário. Você é alguém que quer ser cuidado porque é alguém que quer cuidar. Você é alguém que quer ser curado porque você quer curar. Você é alguém que quer prosperar porque você quer encurtar a pobreza de alguém. Então não é sobre você, é sobre todos nós. E pessoas com mentalidade somente pastoral, que é essa mentalidade de fuga, de porta para dentro, é alguém que está fazendo perguntas que não foram ordenadas a serem feitas. Senhor, quando você vai restaurar o reino de Israel? E esse era o assunto? Não, o assunto era a agenda de Deus. O assunto era, vocês vão receber o Espírito Santo. Aí o indivíduo lança uma pergunta que não tem nada a ver com o contexto. A gente tem que impactar a cidade e a gente está discutindo a cor da parede da congregação, a cor da torneira, o batom de alguém, o tamanho da saia do outro. Aí o Senhor já manda a rasteira dizendo, não vos compete saber. Aí ele volta para o assunto. E quando ele volta no assunto, ele estava falando, sabe com quantas pessoas? Não sei se você lembra. 500 pessoas. Quando se cumpriu o que ele estava falando, quantas pessoas tinham? 120. Ou seja, baseado no que eu estou falando para você, tem até uma acepção de pessoas, uma seleção natural. 380 pessoas foram descartadas do processo, se eu posso usar essa palavra, porque não queriam entender as coisas da maneira do Senhor. Porque estavam pensando em quê? Em culto, em experiência, em si. Quase nenhum crente congrega para o outro. Quem aqui toma banho no domingo dizendo glória a Deus, aleluia, mais um culto, que honra ser útil? Separa o dízimo e diz, Senhor, algo mais para alguém? Usa-me. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas ninguém, amado, faz isso. É um milagre algum de nós fazer isso. Aleluia, mais um culto. Como eu vou ser útil para o meu Deus e para os meus irmãos. É por isso que a igreja perdeu impacto, porque ela virou um reduto de consumistas. Todo mundo vai atrás da bênção, mas ninguém congrega para ser o abençoador. Ninguém vai para a igreja de mão cheia para distribuir. Vai todo mundo de mão vazia, querendo tudo da parte de Deus. Eu quero ser o abençoado, o abençoador não. Esse é o problema quando você se tranca em Jerusalém e perde o fluxo, que é Samaria, Judéia, confins. Aí ganha sentido você receber mais para doar mais. Receber mais para ser mais, para fazer melhor. Aí não para o fluxo. Que foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Olha o que ele disse aos coríntios. Nada tendo, mas possuindo tudo. Pobre, mas enriquecendo a muitos. Como que pode? Porque o fluxo não para. Hoje ele pode ter R$1. Amanhã, de repente, ele tem 1 milhão. Aí no outro dia ele já volta a ter R$1 de novo. Porque esse é o fluxo. Eu prospero para prosperar. Sou curado para curar. Sou consolado para consolar. Sou abençoado para abençoar. E é por isso que os crentes e a igreja têm empobrecido.
Porque perdeu a rota divina, perdeu a rota do milagre. Já não é mais movimento, só é congregação. E vai empobrecendo, vai diminuindo o impacto social. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e confins. Quando a gente pensa o aspecto do poder concedido pelo Espírito Santo, a gente pensa no poder fluindo de nós, sim ou não? Nosso irmão falou do dunamis e a gente pensa muito nisso. Eu quero o dom, eu quero o poder, porque o poder do Espírito Santo é o poder fluindo de mim. Mas ninguém pensa o poder do Espírito Santo como o poder que transforma a mim mesmo. Eu quero agregar essa reflexão do Espírito Santo. E graças a Deus que ele começou e o assunto é o mesmo. Vocês receberão o Espírito Santo. Mas a gente está pensando na terceira pessoa da Trindade, sim? É isso, mas também pode ser uma outra coisa. Como assim, pastor Anderson? Vocês receberão o Espírito Santo, uma condição interior de revolucionar todas as coisas. Esse Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ao ser recebido no espírito de alguém, o espírito dessa pessoa também será condicionada ao mesmo caráter dessa pessoa. Então você está recebendo o Espírito Santo não como uma influência que fluirá através de você de uma maneira poderosa. Eu me tornei um X-Men, recebi o Espírito Santo. Não, você não pode ter o Espírito Santo se o seu espírito também progressivamente não se tornar santo. É aqui o nosso problema. Que a gente acha que o Espírito Santo é um poder fluindo através de nós, mas nós não pensamos que o Espírito Santo é um poder habitando em nós que transforma primeiro a nós. Uma condição interior, uma reconstrução do nosso ser, da nossa identidade. E é o que eu sempre digo, antes dele fazer através de nós, ele precisa fazer em nós e por nós. Que vem o sentido do culto. Por que o culto a Deus? Porque Deus precisa? Eu acho. Parece que a gente está cultuando a Deus porque Ele precisa. Como eu sempre digo, pense num Deus triste, para baixo, frágil, cabisbaixo. E não sei se Jesus pergunta ou um anjo pergunta, dizendo: que foi, pai? Estou meio fraco hoje. Aí a gente veio para Save aqui. Aí a gente começou a cantar: lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou. Aí Deus assim, ó, para baixo. Aí ele começou a sorrir. Aí foi levantando. Pensa ele assim, ó. Ah, meu dia tá. Aí a gente começou a levantar a moral dele, ó. Lindo, lindo. Aí daqui a pouco ele tava fortão. Parece que é assim a nossa lógica. Que nós estamos agregando a um Deus que tudo é e tudo tem e tudo pode alguma coisa. Achando que o nosso culto acrescenta algo a ele. Que se a gente não reconhecê-lo ou cantar a ele, ele é menos Deus ou é um Deus frágil que precisa do que nós estamos fazendo para poder ser extremamente poderoso.
Eu estava para baixo. E a Joana disse que eu sou lindo, lindo, lindo és e quer vestir a minha camisa e calçar a minha sandália. Agora meu dia ganhou sentido. Quero te ver, quero te tocar. Agora sim, eu estava para baixo. Agora você levantou minha moral. É assim? Então o culto não é para Deus, coisa linda. O culto é para ti. Porque teu culto é teu posto. Quando você adora a Deus, você não está agregando valor a Deus, você está agregando valor a você mesmo. Então você é criado para isso. Você é como um eletrodoméstico fora da tomada. O pecado de Adão tirou você da tomada. Você é um iPhone 10. É um negócio bom ser um iPhone 10? Sim ou não? Adão pecou. Sabe o que é pecado de Adão? Adão sumiu com o carregador. De que adianta ser um iPhone 10 se a bateria acaba e você não sabe onde está o carregador? Agora ganha sentido o seu culto. O que é seu culto? Mesmo sem carregador, Deus carrega o iPhone 10. Aí o iPhone sempre tem que estar adorando ao Senhor, porque como ele não tem mais carregador, não sabe quem é, para que nasceu, de onde veio, para onde está indo, ele não sabe viver. Então ele sempre precisa dessa conexão para saber quem é. Então o culto não é para ele, porque ele não precisa. Ou você acha que o seu jejum deixou Deus forte? Rapaz, eu estava para baixo, mas você dizimou hoje. Você levantou minha moral. Tudo que Deus mandou fazer não agrega valor a ele, agrega valor a você. Quando você dizima, você sabia que você não está dizimando para Deus? Você está dizimando para você mesmo. Porque ele disse, eu repreenderei. O benefício é de quem? Nosso. Ele diz, quem semeia pouco, colhe pouco. Então o benefício é de quem? Nosso, não é dele. Então o culto existe como uma necessidade do nosso coração. É por isso que também vem a idolatria, porque nós temos uma carência de origem e de destino sem conhecermos quem é essa pessoa, e essa pessoa é Deus. E a nossa obediência é o cultivo. Por que você dizima? Porque você era generoso antes do pecado de Adão. E o dizimar, o ofertar, o dar esmola, o dar outra face é treinamento de generosidade. Deus está pedindo a você um cultivo. Se você consegue dar o seu dinheiro a Deus, Deus está treinando você a ter uma vida melhor na segunda-feira. Porque Ele está combatendo quem? Seu egoísmo. Então, a minha obediência a Deus é uma maneira de eu aprender a lógica do cultivo. E quando eu sair da presença de Deus para viver a vida, eu a viverei de uma maneira melhor. Aí vem a cultura, que é a mudança do meu hábito por causa da mudança do meu pensamento. Quando você vai para Malaquias, o texto que você não gosta, 3:8, quando você lê o livro todo, você vai perceber uma lógica espiritual, social e familiar, doméstica. O livro de Malaquias só fala de duas coisas: oferta e divórcio. Por causa de adultério. Então não havia culto, porque o povo começou a blasfemar o culto. Eles não ofertavam bem a Deus. Eles não ofertavam, e quando ofertavam, ofertavam da pior maneira possível. Rapaz, qual é meu animal que já está quase morrendo? Que eu tenho que pegar e correr para a igreja, e ele pegava aquele ali, está quase morto.
e ele pegava o animal aleijado, defeituoso, cego, doente, quase morto, corria para a igreja, quando o sacerdote pegava, demorava 1 minuto, o animal morria. Era assim que o povo estava cultuando, com o pior de si. Aí no capítulo 1 de Malaquias, Deus pergunta, cadê a minha honra? Porque nem seu governador aceitaria a sua oferta. Nem seu governante secular aceitaria o que você está fazendo. Mas quando o livro termina, que é no capítulo, acho que no 3 ele vai falar isso, o profeta diz, mesmo agora, se você quisesse dizimar, Deus não aceitaria de bom grado as tuas mãos. Por quê? Porque ele é testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, de como você tem adulterado contra ela. Então, olha só, sem culto não há cultivo, sem cultivo não há cultura. Então, aquilo que começa mal com Deus termina mal em casa. Então, por que o adultério? Porque Deus foi blasfemado. E quem desonra a Deus, desonra qualquer um. Se eu não honro a Deus, não tem cultivo e não vai ter cultura. Então, por que eu estou adulterando e vou divorciar? Porque eu não me relaciono bem com Deus em meu culto. Eu não respeito Deus. Se eu não respeito Deus, eu sou uma bomba relógio. Ninguém está seguro ao meu lado. Meus filhos não estão seguros. Minha esposa não está segura. Você quer um exemplo disso? Celular de mulher, que geralmente são mais fiéis à vida, ao relacionamento e a Deus. Senha do celular da mulher. Um 7, um Z, um H, um A, uma passada de mão. Senha de celular de homem, que são mais dados à infidelidade, a Deus, ao casamento, à ética, a tudo. Senha de celular de homem. Porque ele sabe que ninguém do lado dele está protegido. Porque ele não é fiel a Deus. Não há culto. Se não há culto, não há cultivo e não há mudança de hábito. Não vai haver cultura. Então ele consegue vir para o domingo fingir bem que está adorando a Deus. Mas adorar a Deus, amado irmão, não é adorar a Deus de olho fechado no domingo. É adorar a Deus de olho aberto na vida. Porque quem só pode ser fiel quando vigiado, nunca foi fiel. Ué, que vida que é essa que você só consegue ser fiel quando vigiado? Se não tiver ninguém por perto, é um perigo, você pode ceder. O mundo está cansado da Bíblia que é lida. O mundo quer ver a Bíblia em movimento. O mundo quer ver os crentes engajados naquilo que é um problema para a cidade, amado. Nós, pastores, estamos respondendo perguntas que não foram feitas, ou perguntas que foram feitas há 30 anos atrás. O mundo deu um salto de corrupção gigantesco em todas as esferas. E a gente quer discutir hábito, roupa, aparência. Eu creio que eu não tenho nem mais força para... Eu gravei um vídeo só para evitar que o povo me pergunte sobre tatuagem.
Porque é uma pergunta de 30 anos atrás, querido. Eu quero falar com você sobre como transformar uma cidade, como transformar uma escola. Eu quero sentar com você sobre a gente transformar todas as escolas do seu bairro. Que besteira. Porque não é a pergunta que o mundo está fazendo, o mundo está sofrendo, amado. Abuso, pedofilia, crime, corrupção política, corrupção de todas as esferas, e a gente está discutindo a medida da saia do outro. Como? Eu fui pregar em São Luís do Maranhão e o pastor dizendo, a gente está vindo orar todos os dias aqui na frente dos prédios de poder. Aí eu me segurei, porque eu vi que ele não ia receber bem. Eu ia dizer para ele, adianta não, macho. Adianta não. Sabe qual é a melhor oração? Empoderar teu povo para uma segunda-feira diferente. Inspirar, desafiar teu povo, principalmente teus homens, a serem melhores na segunda-feira. De que adianta para nós pastores orar pelos os monumentos de poder, mas quando a gente se coloca diante do representante político, a gente pede favor? A canetada que nos favorece. E a gente perde a nossa autoridade discipuladora. De que adianta estar louvando no culto e estar gritando em casa? As coisas não mudam por oração não, querido. No nosso caso, não. Porque já passou, entendeu? Tem 5 anos que tu se converteu, 10. Agora é mudança de entendimento para mudança de comportamento. Já não é mais com o diabo, não. O diabo já sentou no meio-fio para chorar, dizendo, Deus, eu não estou aguentando mais. Aí Deus pergunta, o que foi, Satanás? O teu povo está me culpando de coisas que eu não estou fazendo. Eu já tenho conta demais para pagar contigo. Agora eles estão dizendo que o grito que ele deu na esposa é culpa minha. Que o adultério que ele cometeu fui eu. Não fui eu não, Deus, foi ele. Foi ele que adulterou, não fui eu não. Essa personalidade que você tem, o diabo tenta... Não, você. Porque sabe o que é difícil, como diz um pastor aqui no Brasil? Quando é demônio, é fácil, porque demônio se expulsa. Agora, se for caráter se trata e é o mais difícil. O maior milagre do evangelho não é curar um enfermo, é mudar um caráter. O mundo precisa de uma cultura de vida. Se eu posso dar um título hoje, é cultura da vida. É isso que o mundo está carecendo. Que a igreja produza uma cultura de vida. Novos hábitos que promovam dignidade humana. Meus amigos pastores, a qualidade da igreja não é medida por quantas pessoas congregam no domingo, mas quantas pessoas nós conseguimos espalhar na segunda-feira. O texto diz que a gente foi chamado para testemunhar, certo? E testemunhar é expressar o outro que aconteceu dentro de nós, certo? Como que a gente vai fazer isso se a gente só vive na igreja? Se a gente acha que o ápice da nossa fé é a congregação e não mais a vida?
Enquanto nós trabalhamos, estudamos, dirigimos, vivemos a vida, é nesses encontros casuais que o impacto causado pelo Evangelho dentro de nós precisa ser expressado ao outro. Porque, amado, se eu acho que a fé é só igreja, é como trocar a figurinha da Copa. A gente não está mais testemunhando, a gente só está tricotando com o irmão. Quem precisa ouvir nossa história é quem está fora. A igreja é um movimento apostólico. A igreja é um movimento social. Se a gente entender que cada cristão é um missionário e cada família é uma igreja, meu irmão, como as nossas igrejas mudariam? Se a gente achar que os nossos hábitos cotidianos também são espirituais, que cada situação da vida é uma oportunidade de se homenagear e testemunhar Jesus, como as coisas mudariam? Mas é porque a gente está pensando numa mentalidade litúrgica, religiosa. Sabia que não aceitar o suborno é culto? Devolver o troco que veio a mais é culto? Se arrepender é culto? Pedir perdão é culto? Amar é culto? Voltar atrás numa decisão errada que você tomou é um culto a Deus? Sabia que sair com seu filho é culto? Que é por isso que filho de crente se desvia na adolescência, porque quando criança imporam a ele uma fé e ele não tinha fome de fé, ele tinha fome de vida. Ele não queria orar, ele queria ver o Batman no cinema e aquilo era necessário para o momento dele. Pastor, desculpa, tá? Mas hoje eu não vou no culto, não. Rapaz, que é isso? Estou saindo com minha família, pastor. Porque para nós, pastor, qual é o paradigma? E às vezes você está chateado comigo. Já. O que é pior? A família não ir para a igreja porque está cuidando de si mesma, ou a família ir para a igreja nos alegrar porque ocupou espaço vazio no banco, mas está separada emocionalmente. Porque imagina, se a nossa igreja tem uma rotina semanal agressiva, nem sobra tempo para as pessoas praticarem o que a gente está ensinando. Olha que ponto cego nosso que a gente não está vendo. Tantas programações na igreja que nem sobra tempo para o povo praticar o que a gente está ensinando. Aí quando vem o erro, o pecado, a queda, a gente se escandaliza. Não. Mas a gente não diz para o povo que a vida é espiritual, tomar café da manhã em família é espiritual. Que dizer eu te amo é culto a Deus. Mas a nossa mente litúrgica, que é uma mente religiosa, acha que é isso, que a gente só vai estar cultuando a Deus se a gente pegar os instrumentos da igreja e botar dentro de casa. Espera aí, minha esposa, calma aí, vou falar de Deus para você. Toca aí uma música aí, pessoal. Calma aí que eu vou pegar um púlpito e abrir a Bíblia aqui para falar com Vossa Senhoria. Não, só estender ao outro a vida que está acontecendo dentro de ti. Não sei se você viu, eu postei nas minhas redes sociais algo tão simples. E eu quero concluir com esse testemunho. Saí de casa para pregar numa terça, só voltei no domingo. Há uma pesquisa científica recente que diz que 1 hora de pregação de um pastor equivale a uma carga horária de 8 horas de trabalho. E só nesses dias de terça a domingo
Eu preguei umas 14 vezes, 2 horas, multiplica por 2 aí, e depois multiplica 8 por 28. Deu mais de 144 horas de trabalho semanais. E o povo diz que pastor não ser pastor não é trabalho. Então eu cheguei em casa no domingo atordoado, que eu nem sabia onde eu dormia, onde eu acordei. Cheguei em casa e meus meninos não gostam nem de dormir à tarde, mas os meninos estavam tão carentes que subiram tudo em mim e a gente se abraçou e dormiu todo mundo junto, num abraço só. Aí na hora de ir para a igreja eu chamei o Uber e eles em cima de mim, uma carência, e eu nem cumprimentei a moça, era uma motorista, né? Mas na metade do caminho veio, não sei onde Deus fala contigo, Deus fala comigo aqui, ó, no estômago. Quando fica doendo aqui, é um alerta, é um sinal vermelho. Ei, tá errado. Ou quando fica um negócio suave, assim, umas borboletas, é ele dizendo, tá tudo bem. Então ele veio dizendo, ei, a gente vai pegar ela hoje. Ela quem? Ela e a motorista. Falei, fechou, vamos pegar ela. Aí quando parou na porta da igreja, eu disse, qual é seu nome, querida? Ela é Stephanie. Aí deu R$20 a corrida do carro, aí eu dei uma nota de 50, ela foi dar o troco, eu disse, não precisa não, eu quero presentear você. Não é muito dinheiro, mas é o que eu tenho e eu queria dar para você. Aí ela olhou assim e começou a chorar. Aí eu falei, aí perdeu, Playboy. É agora. Aí eu falei, posso orar por você? Aí ela disse, pode. Aí o pau quebrou. Aí eu orei por ela e tal, e ela arrebentada de chorar dentro do carro. Eu acho que naquela, né, meu Deus, um camarada todo esquisito, uma mulher toda esquisita, 3 crianças, todo mundo orando por mim, me abençoando, e ela chorava. Não falei que eu era pastor, não falei que era uma igreja, só Deus abençoe, saímos, tal. Aí no final do culto fiquei sabendo que uma senhora da igreja também fez uma corrida com ela no mesmo dia, e eu fiquei sabendo que ela bateu o carro naquela noite. Aí eu fiquei aleluiado demais, porque encontros cristocêntricos, onde você revela para o outro o que está acontecendo dentro de você, pode até ser um livramento. O que poderia ter acontecido com ela sem aquela intercessão? Porque eu fui para aí, uma oração de proteção eu fiz por ela, de segurança. Guarde ela, Senhor, de todo acidente e tal. Ela ficou tão arrebatada que ela procurou a igreja dizendo, o que vocês comem, quem vocês são, o que vocês vestem. A gente é crente, é igreja. Ela, olha só. Se a gente entendesse o poder do evangelismo, que não é levar o culto para a rua, é viver a vida de Jesus. Sabe o que ela disse? Eu quero, por favor, eu quero. Eu quero. Ser crente é isso aí? Eu disse, é. Aí ela disse, eu quero. Ser crente é amar as pessoas? É, eu quero. Ser crente é abençoar as pessoas? É. É presentear as pessoas como vocês fizeram? É. Então eu quero. Não falamos das leis espirituais, não tocamos o louvor e nem abrimos a Bíblia. Então esse é o poder do movimento. Essa é a conclusão do domingo. O domingo abasteceu e na segunda a gente deu no mínimo uma carona. Entra aí, que o tanque está cheio. Mas a gente está perguntando até para Deus o óbvio. Deus é para fazer ou não? Macho, é para você perguntar para Jesus o que não está escrito. Mas o que está escrito já não cabe oração, não. É bom senso, amado.
Está escrito lá, cuide dos órfãos e das viúvas. Deus quer ouvir essa oração? Deus, você quer que eu cuide do órfão? Aí Deus vai dizer, você não sabe ler não, é? É a mesma coisa de perguntar se é para orar. Deus, é para orar? Você pergunta para Deus se é para orar? Mas por que você está perguntando se é de Deus amar? Deus, me fala aí se é para amar. Mas você não pergunta a Deus se é para ler a Bíblia, porque está claro, né? Mas se você for honesto, está claro todas as outras coisas. É porque nós, quando somos só congregações, só congregação, nós ficamos condicionados a pensar em nós mesmos. Infelizmente. Aí quando o assunto é o próximo, a gente vai orar. Mas quando nós somos movimento também, a gente ora muito, mas também a gente se dispôs a ser a resposta da oração que a gente está fazendo. Sabe qual é a oração de gente grande, que Deus ouve rápido? É a oração que é feita já com a prontidão de ser a resposta dessa mesma oração que está sendo feita. Meu irmão está precisando de dinheiro, aí eu vou interceder por ele, mas eu já fiquei disponível de ser a resposta da oração dele. Porque a gente quer mudança sem dor, sem custo. Por exemplo, a gente até vê o problema da cidade, mas a gente passa e diz, oh Deus, levanta alguém. E nem a gente está tão bobo que a gente nem percebe a besteira da nossa oração. Assim, a gente ora de verdade, assim, até com muito amor e compaixão, dizendo, Deus, levante pessoas por essas vidas. E é tão autêntico, mas é tão infantil, que a gente nem percebe a besteira, porque nós somos as pessoas que deveriam ir lá e resolver. Então só cabe oração naquilo que não está escrito. Bom crente é crente bíblico, é crente que lê a Bíblia. Então a oração que você tem que fazer é a oração sobre aquilo que não está escrito. Eu vou mudar de Maceió para Brasília, está escrito? Aí você ora. Mas amar o próximo está escrito? Ixi, por que tu está orando? Para saber se é de Deus alimentar a fome de alguém. A gente entrou numa escola para evangelizar, porque quando a gente vai evangelizar uma cidade, a gente faz por meio da escola. O resultado, pastores, é mais eficaz. E lá tinha uma menina com um problema. Não dormia fazia anos. Ela tinha inflamação das amígdalas. Então, acavalou o rosto dela. O céu da boca se afundou. Ela não conseguia fechar a boca. Ficava com o rosto acavalado, a boca agigantada, os dentes para fora. Dor de cabeça, porque essas amígdalas inflamadas davam uma dor de cabeça infernal. Não conseguia, acho que tinha 12 anos ainda na primeira série, não conseguia se desenvolver por causa do problema. Então, como eu sempre digo, eu só preciso de 5 segundos, porque eu não sou cego, eu amo a Jesus e eu leio Bíblia. Então, quando eu li a situação, eu disse, não é para o outro, é para mim. Então eu falei, eu topo, bora. E em 2 semanas eu levantei dinheiro e a gente fez a cirurgia dela. Sobrou dinheiro, a mãe não tinha dente, a gente implantou dente na mãe, sobrou dinheiro ainda na conta da igreja. 2 jornais da cidade veio fazer entrevista. Aí eu disse, diga que eu não vou dar entrevista não. Oxe, pastor, por quê? Eu estou chateado. Diga para o jornal, o pastor mandou dizer que está chateado e não vai dar entrevista nenhuma. Por que eu estou chateado? Porque uma igreja e uma cirurgia no Distrito Federal,
a base política, econômica e filosófica do país, uma igreja, que não tem nem 1000 membros, conseguiu atrair a atenção da sociedade ao ponto de 2 jornais quererem fazer uma entrevista. Por que eu fiquei chateado? Se fosse comum e toda igreja fizesse isso, o que sobraria de corrupção nessa cidade? Se todo pastor fosse um pai e enxergasse a cidade com as dores que Jesus enxergava, o que sobraria para o diabo? Aí eu falei, diga para o jornal que eu não fiz nada do que minha obrigação. Eu não vou dar matéria nenhuma porque eu não tenho mérito nenhum. Eu estou fazendo o que eu devo fazer. E dar uma entrevista dessa é desonrar Jesus. Porque é minha obrigação. Vá lá e diga. O pastor mandou dizer que não vai dar entrevista não, que é obrigação dele. Alimentar o faminto, cuidar do órfão, visitar a viúva e eliminar a pobreza da cidade dele. É obrigação dele e ele não vai dar entrevista para ninguém, não. Que loucura! Imagina! O cristão sendo homenageado porque amou. É porque tá tão raro que vira um evento. O desamor tá tão normal que quando ama dá capa de jornal. Perdemos o motivo de ser igreja. Somos congregação. Aleluia. E a congregação empodera o movimento. Lares transformados, pessoas redimidas e um movimento silencioso e generoso em amor. Ser empregado, o primeiro a chegar, o último a sair, excelente em tudo que faz. O bom dia de extrema importância, o obrigado de extrema importância, a educação do trânsito de extrema importância, o perdão no lar de extrema importância, a mesa do seu lar é de extrema importância. Se é empregador, não ser ganancioso, ser ético, honrar seus funcionários e não dominá-los e impor a eles algo injusto. Um movimento silencioso e generoso de amor. Fidelidade a Deus nas pequenas coisas. Isso é poder do Espírito Santo. Ter um caráter curado e um caráter frutífero. Então Deus não vai curar o enfermo através de você antes de curar você. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma mágica. E essa pessoa quer transformar você antes de fazer algo extraordinário através de você. Posso orar? Cadê minha Bíblia, hein? Curve sua cabeça, não precisa ficar de pé. Senhor, obrigado por esses dias que meus irmãos estão congregados como igreja diante da Tua palavra, do Teu Espírito e da Tua presença. Eu libero sobre eles o poder do Evangelho. Eu libero sobre eles o poder de tudo aquilo que foi dito nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, um posicionamento, Senhor, sério diante de Ti, diante da Tua palavra, diante da nossa responsabilidade missionária em Tua presença. Nós queremos viver a fidelidade das pequenas coisas. Nós queremos entender o poder das pequenas coisas, das pequenas atitudes que glorificam o Teu nome. Nós não queremos correr atrás das grandes coisas. As pequenas coisas já são grandes coisas e nós queremos encontrar alegria nos detalhes.
alegria no cotidiano, alegria na segunda, na terça-feira, para que o domingo seja extraordinário. Nós não eliminamos a necessidade do domingo, mas a semana também pode ser poderosa em tua presença. E é isso que nós queremos viver, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Foi um prazer servi-los. Muito obrigada.